A gente vai ver aqui agora, realmente, a teoria do crime. Aqui o negócio começa a ficar interessante. Porque a gente vai estudar toda a estrutura do crime. É aqui que a gente vai ver o que é dolo, o que é culpa, o que é desistência voluntária, o que é arrependimento eficaz. A gente vai estudar legítima defesa, estado de necessidade, como que se dá a diferença. Só que agora, de início, o que eu quero tratar com vocês? O que é crime? E lembra, tá? Tudo que a gente estiver estudando aqui se aplica para contravenção penal. Porque não tem diferença nenhuma de crime para contravenção penal, a não ser questão de gravidade. Contravenção é para infrações mais leves, tá? Mas se convencionou chamar de teoria do crime mesmo. Se aplica a contravenção penal, óbvio. Tá. O que é crime? Qual o conceito de crime? Para a gente responder isso, você tem que ter ideia do seguinte. O crime, ele é tratado em um conceito formal, meramente formal, ou seja, está lá no artigo 155, subtrair coisa alheia móvel, pena 1 a 4 anos. O cara subtraiu um bem, praticou um crime, no conceito formal de crime. Subtraiu, simplesmente. É o quê? É a contradição do fato à norma. Ou seja, tá lá, subtrair coisa alheia móvel. Ah, peguei uma caneta. Estou subtraindo bem. Uma coisa móvel de outra pessoa. Contradição do fato à norma. O crime, ele também é conceituado no seu sentido material. E aqui a gente liga, lembra lá com o princípio da intervenção mínima? Com o princípio da significância? Então, olha aqui. No conceito material de crime, crime é o quê? É o comportamento humano que cause lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico. Para ser crime aqui, tem que causar uma lesão ou perigo de lesão. Lembra lá quando a gente estudou o princípio da insignificância? Uma caneta, uma bala, não causa lesão. Não é crime no conceito material. Você conecta tudo com tipicidade material também. Com insignificância, intervenção mínima, tá? O conceito de crime aqui, no seu sentido material, é a lesão ou um perigo de lesão ao bem jurídico. O que é o bem jurídico? Vida, patrimônio, integridade física, integridade sexual, tudo isso são bens jurídicos, tá? Para ser crime, tem que causar uma lesão ou um perigo de lesão a esse bem jurídico. Mas o conceito de crime mesmo, que é o que mais cai, é o conceito de crime que estuda as estruturas do crime, que aborda os elementos do crime. Aqui, a gente vai estudar o crime e seus elementos. E o que predomina na doutrina é a teoria tripartite. Tá? É a teoria tripartite. Por que tripartite? Porque ela analisa o crime a partir do fato típico, a partir das excludentes de ilicitude e a partir das excludentes de culpabilidade. Beleza? É aqui que a gente vai entrar. A gente vai entrar nesse mundo aqui agora, nessa teoria do crime. O que é fato típico? O que é fato antijurídico? O que é fato culpável? Beleza? Olha aqui, para a gente resumir, tá? Para ser crime, a pessoa ela tem que praticar, tem que ter uma conduta, beleza? A gente vai ensinar o que é conduta. Essa conduta tem que causar um resultado, beleza? Essa conduta tem que causar um resultado. Entre essa conduta e esse resultado, tem que haver um nexo causal que vai ligar essa conduta da pessoa ao resultado. O cara matou, a pessoa morreu, foi realmente o cara que matou o tiro, a causa da morte, o nexo de causalidade, que vai ligar a conduta ao resultado, tá? E essa conduta que causa esse resultado tem que estar previsto lá na lei. Tipicidade. Beleza? Isso é fato típico. Isso é fato típico. Beleza? Só que é o seguinte, não basta esse fato típico para ser crime. Para ser crime ainda,
eu tenho que olhar na lei lá, no Código Penal, e ver se tem alguma situação que autoriza esse cara a praticar esse fato típico. Porque existem situações que, mesmo que tenha um fato típico, o cara ainda não vai praticar crime. Exemplo, matar alguém. Pô, se alguém vem me matar e eu mato essa pessoa, vocês concordam comigo que eu pratiquei um fato típico? Tem conduta, tem resultado, tem nexo de causalidade e tem tipicidade. Homicídio, pô. Tá previsto lá. Ó, eu atirei no cara. Esse cara morreu. Resultado. Tem nexo de causalidade. Ele morreu por causa do meu tiro. E tem tipicidade. Tá previsto lá no Código, artigo 121, matar alguém. Só que essa conduta, o Código me autoriza a matar em situação de legítima defesa. Então, ó, não é crime. Por quê? O fato, ele não é antijurídico, ele é jurídico. Tá? Para ser crime, ele tem que ser também antijurídico, ou seja, não pode existir nenhuma situação de legítima defesa, de estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. Se não existir nenhuma dessas situações aqui que autorizam a prática desse fato típico, não existir, aí eu passo para a próxima fase. É uma escadinha, tá? É uma escadinha mesmo. Primeiro eu vou analisar o fato típico, beleza? Preencheu aqui? O fato é típico? Eu vou ver se tem alguma coisa na lei que me permite praticar esse fato. Não tem? A lei não me autoriza? Agora eu vou analisar a situação da culpabilidade. Aí eu vou verificar se o cara ele pode receber uma pena, se ele é imputável, se ele é maior de 18 anos, por exemplo, se ele não é doente mental ali. Eu vou verificar também se ele entende o que ele está fazendo, se ele tem potencial consciência da ilicitude. A gente vai ver tudo isso mais para frente, tá? E a gente tem que verificar também, vai verificar se dele é exigível uma conduta diversa, tá? Se dele é exigível uma conduta diversa. Se o cara, por exemplo, aqui, ele é imputável, ele não pode receber uma pena, por ser doente mental, sei lá, qualquer outra coisa, também não vai ser crime. Beleza? Não vai ser crime. Então tem que passar por 3 etapas aqui. 3 etapas. Eu tenho que verificar se o fato é típico, se o fato for típico, eu passo para a próxima etapa. Aí eu tenho que verificar se ele é ilícito ou se ele é antijurídico, é a mesma coisa. Se ele for ilícito ou antijurídico, aí eu passo para a próxima etapa. Aí eu vou verificar se é culpável. Por isso que é a teoria tripartite. Beleza? Vamos lá. Fato típico. Agora a gente vai entrar no fato típico. Próxima aula a gente vai estudar ilicitude, depois culpabilidade. Tá? Fato típico. Primeiro tem que ter uma conduta. Tá? O que é conduta? Conduta é ação ou comportamento humano doloso ou culposo. O que é resultado? A gente vai ver daqui a pouquinho tudo isso de novo. É uma modificação no mundo exterior causada pela conduta. Nexo de causalidade, vínculo entre a conduta e o resultado. E a tipicidade, adequação da conduta praticada com o modelo que está previsto na lei. O artigo 121, subtrair coisa alheia móvel, o cara subtraiu, tipicidade, tá? Vamos lá. Conduta é um elemento do fato típico, beleza? Essa conduta, gente, só pratica conduta uma pessoa, beleza? Só agride alguém uma pessoa. Uma pessoa. Por isso essa conduta ela tem que ser humana, tá? Conduta humana. Quando a gente for estudar lá legítima defesa, estado de necessidade, a gente vai ver
que um animal, ele não agride, um animal ataca. Se você mata um animal ali, você não está repelindo uma injusta agressão. Você está atuando em estado de necessidade. Estado de necessidade. Tá? Um animal ele não pode praticar uma conduta. Essa conduta ela tem que ser voluntária e consciente. Consciente. A gente vai ver daqui a pouco, existem situações que não há conduta. O cara atuando em estado de inconsciência, sonambulismo, por exemplo, um ato reflexo, não há conduta. Por quê? O cara não tem consciência, ele não sabe nem o que está praticando, ele está dormindo. Não sabe. Quando ele vê, já foi. Ele não teve. Não é questão que ele não entende o que é certo ou errado, não. É que ele nem viu o que estava fazendo. O cara estava em estado de sonambulismo, por exemplo. Tá? Sonambulismo. Essa conduta, então, ela tem que ser humana e tem que ser consciente. Tá? A pessoa tem que estar acordada ali. Não é um cara que está sonâmbulo e sem querer machucou uma pessoa. Essa conduta, ela tem que ser ou dolosa ou culposa. Tá? E é dolo, não é dolo. Eu vejo às vezes jornalista falando dolo. É dolo. Tá? Esse dolo a gente vai estudar daqui a pouquinho de novo, mais para frente, de forma minuciosa. O que é dolo, gente? O que é dolo? O agente, ou ele quer o resultado, ele quer praticar o resultado, ou ele assume o risco desse resultado ocorrer. Existem duas teorias para explicar isso aqui. É a teoria da vontade, o agente quer o resultado, ou a teoria do consentimento, ele consente, ele assume o risco de produzir esse resultado. Aqui a gente está tratando de dolo direto e dolo eventual, mas a gente vai estudar essa questão do dolo direto, dolo eventual, daqui a pouquinho, tá? O que eu quero falar com vocês? Essa conduta, ela pode ser tanto dolosa quanto culposa. E o que seria uma conduta culposa? É aquela que é praticada por negligência, imprudência ou imperícia. A gente vai estudar culpa mais para frente também, tá? Mas só para sintetizar aqui, o que seria uma negligência? Negligência é quando você deixa de tomar os cuidados devidos. Você está sendo negligente. Tem a ver com omissão. Imprudência. Imprudência seria o quê? Você faz aquilo que você não podia fazer. Tem a ver com uma ação positiva mesmo. Tá? Você acelera o carro muito onde não poderia acelerar. O que seria uma negligência, por exemplo? Você deixa o seu pneu careca. Você não cuida do seu carro. E o que é imperícia? Imperícia é aquela pessoa que ela tem conhecimentos técnicos para fazer alguma coisa. Um médico, por exemplo, ele tem conhecimentos técnicos, mas aí ele erra nesses conhecimentos e acaba ocasionando a morte de alguém. Ele é imperito. Tá? Mas a gente vai estudar essa questão do dolo e da culpa mais minuciosamente, porque tem vários outros aspectos aqui. Tá? O que a gente adota no Código Penal é a teoria finalista da ação, que toda conduta ela é finalisticamente dirigida a um fim, ou seja, a pessoa ela sempre busca uma finalidade, tá? Uma finalidade ilícita. Eu quero matar alguém. Eu me preparo, faço de tudo, dirijo minha conduta para esse resultado, para matar uma pessoa, tá? Essa conduta, ela pode se dar tanto por ação quanto por omissão. O que seria ação, gente? Comportamento positivo. Fazer. Simples, tá? Exemplo, matar. Atiro na pessoa, mato. Uma ação. Mas essa conduta, ela pode se dar também por uma omissão. Ou seja, um comportamento negativo.
um não fazer. Aqui, o código trabalha de duas formas. O código trabalha a omissão, chamada omissão própria. Por que omissão própria? Porque você vai chegar lá no Código Penal e você vai ver o tipo falando assim, tratando especificamente do cara que se omite. Deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo. Crime, omissão de socorro. Aí tem a pena lá. É omissão própria. Está previsto no Código Penal. Deixar de prestar socorro quando possível fazê-lo. Tá vendo? É um tipo penal que está descrevendo uma omissão. Essa é a omissão verdadeira, a omissão própria mesmo. É que está lá no Código Penal. Só que existem situações que, apesar de não estar lá previsto lá, que o cara se omite, está se omitindo, a pessoa ela vai responder, por exemplo, por homicídio. Homicídio é o quê? Matar alguém, não é? Matar alguém. A pessoa ela vai responder por homicídio, mesmo que ela não tenha feito nada. Ela se omitiu. Só que existe situação que ela deveria atuar, deveria agir para impedir o resultado, para impedir a morte. Nesses casos, a gente está tratando de uma omissão imprópria. A gente vai ver daqui a pouquinho em que situações são essas. Tá? Exemplo, salva-vida, o segurança particular, o bombeiro. Essas pessoas elas têm um dever de agir. Elas têm um dever de agir. E quando elas não agem, omissão, elas respondem não por omissão de socorro, elas respondem pelo resultado. Pelo resultado. Ou seja, responde por homicídio, pô. Responde por homicídio, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho essa questão aqui dos crimes omissivos impróprios e dos garantidores. A gente chama eles de garantidores. Eles têm que garantir que não vai ocorrer o resultado. Se eles se omitem, é como se eles estivessem matando a pessoa. Por isso que são chamados de crimes comissivos por omissão. Crimes comissivos, comissão, ação por omissão. Tá? Eles são garantidores, é como se eles estivessem praticando o crime. Mas a gente vai voltar neles daqui a pouquinho. Então vamos lá. Em que situação, então, que a gente não vai ter conduta? Se a conduta é um comportamento humano consciente, que situação a gente não vai ter conduta? Atos de inconsciência. O cara está sonâmbulo lá e tropeça na filha e acaba machucando a filha dele. Tem conduta? Não. Atos de inconsciência. Atos reflexos. Atos reflexos são atos involuntários. A pessoa só toma consciência após a sua ocorrência. Não tem o médico que vai aquele martelinho no joelho? Imagina a situação do médico lá, bate o martelinho no joelho do cara, aí no ato reflexo o cara chuta sem querer o médico e machuca o médico. E causou lesão corporal? Causou. É crime? Tem conduta aqui? Não. Por quê? É um ato meramente reflexo. Não tem quando você dá, aquele, sei lá, virou assim, virou e bateu sem querer na pessoa. Um ato reflexo. Não tem conduta. Tá? Não tem nem conduta aqui. Caso fortuito, força maior, eventos da natureza, são algo imprevisível, às vezes até mesmo inevitável. É uma força estranha à vontade do homem que não pode impedir. Um raio que provoca um incêndio, um cabo que rompe, e causa incêndio, são fatos da natureza, situações que a pessoa não tem como controlar. Você não vai responder por incêndio aqui, por cair um raio na sua casa. Mas o que mais confunde as pessoas está aqui, ó, na coação. Na coação física irresistível. Por que confunde as pessoas? Porque as pessoas confundem com a coação moral irresistível. O que seria a coação física irresistível? O agente é forçado fisicamente a praticar uma conduta criminosa. É o cara que
Pô, a doutrina dá um exemplo, mas é meio esdrúxulo, né? Você força a pessoa a segurar a arma e você forçando a pessoa, ela vai e atira. Com você forçando ela. Ela tem como evitar a conduta aqui? Tem uma coação física mesmo sobre ela, pô. Ela não está tendo nem escolha. Nem escolha. Quem está tendo a conduta, na verdade, é outra pessoa que está forçando ela a praticar ali, ó. Percebe que é uma coação física? A pessoa não tem nem como pensar, não tem nem como escolher. É uma coação física sobre a pessoa. Se é uma coação física sobre a pessoa, não tem sequer conduta. É diferente da coação moral irresistível. A coação moral irresistível, o cara, olha aqui, ó, ameaça, por exemplo, a família da pessoa. Olha, se você não, um gerente do banco, imagina, um gerente do banco, se você não pegar 100 mil reais do banco, eu vou matar a sua família. Aqui não. Tem uma coação física sobre a pessoa? É uma ameaça. Ele pode deixar de fazer isso? Até pode, né? Só que a família dele vai morrer. A família dele vai morrer. Pensa comigo. É justo o cara ser punido? Você na situação dele pegaria o dinheiro do banco ou não? Hã? Aí eu te pergunto, é exigível dele uma conduta diversa? É exigível do gerente do banco não pegar o dinheiro do banco? É exigível? Não, não é exigível. Aqui a gente está tratando lá de culpabilidade, tá? Lá não é conduta, não, é lá na culpabilidade. A gente vai ver essa situação aqui. Não tem nada a ver com conduta. Porque ele tem a opção. Só que essa opção dele tá viciado aqui, pô. Tá com medo. Entendeu? Ele não vai ser punido. Não tem crime aqui também. Mas não tem nada a ver com conduta. Deu para pegar? Deu, né? Uma coisa é uma coação física sobre a pessoa. Outra coisa é uma coação meramente moral. Beleza? Mas tem que ser, tanto a moral quanto a física, irresistível. A pessoa não pode resistir a essa coação. Beleza? Vamos responder a questão aqui, gente. Questão 10, 11, 12. Tem 2 10 aí no material de vocês que eu coloquei. Para a punição da tentativa delituosa. Ah, não. Esquece essa 10 aí. Vai direto na 11 e 12. Depois eu volto nessa 10. Essa aí, ó. Considerando que um cidadão penalmente imputável. É porque esse enunciado ela responde a questão do 11 e a 12. Olha aqui, ó. Considerando que um cidadão penalmente imputável tenha praticado um crime sob coação irresistível de terceiro, julgue o ito subsequente à luz do entendimento doutrinário quanto ao fato típico, seus elementos, culpabilidade e respectivas causas excludentes. Caso se trate de coação, moral resistível, o cidadão coagido responderá pelo crime praticado em sua forma culposa. Não, pô. Errado. Coação resistível, ele vai responder. Normalmente. A coação tem que ser irresistível. Olha a 12.
Caso se trate de coação física absoluta, ou seja, irresistível, estará excluída a responsabilidade do cidadão coagido, assim como o correspondente fato típico. Ou seja, não tem conduta. Se não tem conduta, não tem fato típico. Beleza? Se não tem conduta, não tem fato típico. Oi? Não, depois a gente volta. Beleza, olha aqui. A gente viu agora, a gente viu a conduta, não vimos? Qual que é o próximo agora que a gente vai ver? Resultado. Depois, nexo de causalidade. Depois, tipicidade. Olha aqui. O que é resultado? Quando o código trata resultado, lá no artigo 13, ele está tratando do resultado natural. O que é esse resultado natural? Resultado é a modificação no mundo exterior causada pela conduta. É o corpo caído no chão lá, no exemplo do homicídio. É a diminuição do patrimônio da vítima, no caso do furto. Isso é resultado. Resultado que a gente chama de naturalístico. Resultado natural. A gente vê a ocorrência desse resultado. A gente vê a modificação no mundo exterior. Percebe a questão da modificação no mundo exterior? O patrimônio da vítima diminui. A vítima morre. Essa é a modificação no mundo exterior. Nem todos os crimes possuem esse tipo de resultado. Nem todos os crimes há essa modificação no mundo exterior. Porque existem crimes que são punidos a título de mera conduta, que não precisa ter esse resultado. Exemplo, violação de domicílio. Quando o cara ele viola o domicílio de uma pessoa, eu não consigo verificar nenhuma modificação no mundo exterior. Eu não tenho diminuição do patrimônio. Eu não tenho, por exemplo, alguém morrendo ali. Não tem resultado naturalístico, não tem resultado natural. Tá? Olha, nem todo crime possui resultado. Modificação no mundo exterior, como os crimes de mera conduta. Aqui eu puno a mera conduta da pessoa. Eu não preciso da ocorrência do resultado, porque ele nem tem resultado. Exemplo, a violação do domicílio. Agora, lembra comigo. Lembra lá do princípio da insignificância? Da intervenção mínima? O direito penal, ele vai tutelar o quê? Os bens jurídicos. Os bens jurídicos. Todo crime tem que causar uma ofensa, uma lesão a um bem jurídico. Ou um perigo de lesão a um bem jurídico. É por isso que a gente divide o resultado em resultado natural e resultado jurídico. O resultado jurídico é a lesão ou perigo de lesão a esse bem jurídico. No patrimônio, no furto, qual seria esse bem jurídico? É o patrimônio. No crime de violação de domicílio, qual seria esse bem jurídico? É a liberdade privada e doméstica da pessoa. Eu estou atuando aqui na lei. Eu estou atuando aqui com bens previstos na lei. Todo crime, olha aqui, todo crime vai ter resultado jurídico, tá? Porque é o seguinte, se ele não tiver resultado jurídico, ele sequer é crime, pô. Ele tem que proteger algum bem. Tem que proteger algum bem. Ou vai proteger o patrimônio, ou vai proteger a vida, ou vai proteger a liberdade da pessoa, a liberdade privada, a liberdade doméstica. Todo crime vai ter resultado jurídico. Agora, todo crime vai ter resultado natural, naturalístico? Não. Não é todo crime que eu vou conseguir ver o quê? A pessoa caída no chão ali. Não é todo crime que eu vou ver o quê? O patrimônio da pessoa diminuir. Não, pô. Existem crimes que vão punir a mera conduta da pessoa. Tá? Ou crimes que vão dispensar a ocorrência de resultado.
Está dando para pegar aqui ou não? Existe o resultado natural, que é a ocorrência, a modificação no mundo exterior. A pessoa morreu, o patrimônio diminuiu. Nem todo crime tem esse resultado aqui natural. Alguns crimes não têm. Beleza? Quer ver um crime também que, apesar de ter resultado, a lei dispensa ele? O crime de extorsão. Extorsão mediante sequestro. A pessoa vai, exige um dinheiro da família para libertar a pessoa. É necessário que a família entregue esse dinheiro para o crime se consumar? Não, pô. O fato dele sequestrar a pessoa, exigir o dinheiro, já era. Se consumou. Esse resultado aqui, ó, de entregar o dinheiro, diminuir o patrimônio da vítima, é dispensável. Esses crimes são chamados de crimes formais, porque ele dispensa esse resultado naturalístico, tá vendo? Dispensa esse resultado. Crimes formais, crimes de mera conduta, violação de domicílio, dispensa resultado naturalístico. Agora, resultado jurídico, que é a violação do bem jurídico, da vida, do patrimônio, da liberdade privada, da liberdade individual, esses bens jurídicos previstos na lei lá, todo crime vai proteger. O crime serve para isso, na verdade, para proteger esses bens jurídicos, por mais que não tenha mudança na vida real, por mais que você não consiga ver isso daí, ou por mais que a lei dispense a ocorrência dessa mudança no mundo exterior. Eu estou falando muito difícil, não, né? Tá dando para entender, gente? É porque esse assunto é um pouco teórico mesmo. Tá? Agora é o seguinte. Se a prova falar assim, se a prova só falar resultado, há crimes que dispensam resultado, há crimes que não têm resultado. Se ela fala só resultado dessa forma, você vai considerar o quê? Resultado normal, resultado naturalístico. Tá? Resultado naturalístico. Porque ela vai estar querendo diferenciar crimes de mera conduta, violações de domicílio, crimes formais, extorsão, concussão, beleza? Isso é resultado. Isso é resultado. Modificação no mundo exterior, é o corpo caído, é o patrimônio diminuído da vítima, e resultado natural ou resultado jurídico, que é a mera violação do bem jurídico, da vida, do patrimônio, da liberdade, beleza? Isso é resultado. Agora, eu preciso de alguma coisa que vai ligar a conduta da pessoa a esse resultado. O que é? É o nexo de causalidade. No homicídio, eu tenho que ter certeza que foi o tiro disparado pela pessoa que foi a causa desse resultado. Se eu atiro numa pessoa e ela morreu 1 minuto antes de um infarto, por exemplo, essa pessoa já está morta, não está? Fui eu que matei essa pessoa? Foi a minha conduta que causou a morte dessa pessoa? É isso que a gente vai ver, pô. O nexo de causalidade. O resultado naturalístico deve ter sido causado pela conduta praticada. Ninguém pode responder por um resultado sobre o qual a sua conduta não teve influência alguma. É o artigo 13 do Código Penal. O resultado de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. E o que é causa? O Código responde: considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. A gente chama essa teoria aqui de teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou conditio sine qua non, condição sem a qual não. Foi a ação da pessoa que praticou, que causou aquele resultado.
E foi efetivamente a ação da pessoa. E foi efetivamente a ação da pessoa. Tá? Agora é o seguinte. Vem comigo aqui. O exemplo que eu dei do homicídio. Eu atiro numa pessoa e a pessoa morre. Essa é uma causa, não é? Eu causei o homicídio. Causa. Existem situações que vão interferir, que podem interferir nessa causa. Outras causas que podem interferir, modificar ou até mesmo causar esse homicídio, pô, essa morte. O código chama de concausas. E por que concausas? São causas também que estão a mais, pô. A mais na causa. Quer ver? Eu quero matar uma pessoa e coloco um veneno para ela morrer. Um veneno. Aí tá lá, ela vai, toma o veneno. Tá tomando o veneno lá. O veneno demora uns 5 minutos para fazer efeito. Ela ingeriu o veneno, colocou na boca, bebeu. Isso que ela bebeu o veneno, ela está deitada no sofá, o lustre do ventilador ali quebra, cai na cabeça da pessoa e decapita lá a pessoa. Morre. Uf, morreu. Olha aqui, presta atenção. Tem a minha causa, não tem? Mas existe outra causa da morte. Com causa. Beleza? Com causa. Essas concausas, elas podem se originar da minha conduta ou não. Ou não. Esse exemplo que eu dei do lustre aqui, tem alguma coisa a ver, tem alguma relação com a minha conduta? Se eu não tivesse colocado o veneno na bebida do cara lá, ele não estaria no sofá da mesma forma? O lustre não teria caído na cabeça dele da mesma forma? Essas concausas, elas são chamadas de absolutamente independentes. Tá? Absolutamente independentes. E por quê? Porque não tem relação com a minha conduta. Tá? Não tem relação com a minha conduta. Absolutamente independentes. Existem concausas que possuem relação com a minha conduta. Como assim? Vou dar um exemplo aqui, rapidinho. Eu atiro numa pessoa. Ela cai no chão e a ambulância vem para socorrer ela. No meio do caminho lá, a ambulância sofre um acidente e a pessoa acaba morrendo de verdade mesmo. Aí eu te pergunto, se não fosse o meu tiro, a ambulância teria vindo? Ou seja, a ambulância só veio porque eu atirei, não é? Essa concausa aqui da ambulância, do acidente na ambulância, que ocasionou a morte da pessoa, ela é relativamente independente. E por que ela é relativamente independente? Porque ela tem relação com a minha conduta. Deu para pegar isso aqui, gente? Deu, não deu? Então tá. Essas concausas que se agregam à minha causa, elas podem ser pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Ou seja, elas podem existir antes da minha conduta, concomitantemente à minha conduta, ou supervenientes, depois da minha conduta. Tá? Depois da minha conduta. Beleza. Olha aqui. A concausa absolutamente independente, ela é o quê? Ela não tem relação com a minha conduta, não é? Não tem relação nenhuma com a minha conduta. Essas concausas não é o nosso foco. A gente não vai se preocupar com essas concausas. E por que a gente não vai se preocupar? Porque ela não tem relação nenhuma com a conduta do cara. Olha aqui. Sempre, por não ter relação com a conduta,
sempre haverá quebra do nexo causal. Ou seja, elas são capazes de, por si só, produzir o resultado. Por si só produzir resultado. Pensa comigo. O Lúcio caiu na cabeça da pessoa. Não foi causa suficiente para a pessoa morrer? Não foi? O Lúcio não iria cair na cabeça da pessoa, mesmo que ela não tivesse tomado o veneno? Não iria? Então, a pessoa não vai responder por homicídio. Vai ter um corpo ali caído no chão, mas você não vai responder por homicídio. Por quê? Qual a lógica disso? Você só responde por um ato que você deu causa, pô. Por um ato que você deu causa. A morte da pessoa foi causada pelo veneno ou foi causada pelo Lúcio que caiu na cabeça? O Lúcio caiu na cabeça. Você vai responder por quê? Então, tentativa de homicídio. Quando a gente for estudar tentativa de homicídio, não só homicídio, tentativa, a gente vai verificar o que é tentativa. A pessoa pratica um fato e esse fato não se consuma por circunstâncias alheias à vontade da gente. O Lúcio não é uma circunstância alheia à vontade dele? Não é? Então, ele vai responder por tentativa. Pelos atos até então praticados. Ele tentou matar a pessoa. Ele só não conseguiu matar pela conduta dele. Foi uma outra coisa que matou. Não foi a conduta dele. Percebeu aqui a diferença? Olha aqui. Um exemplo, então. Da absolutamente independente pré-existente. A tenta matar B com golpes de faca. Mas B foi envenenado antes por C. E morre em razão do envenenamento. A vai responder pelo quê? Tentativa de homicídio. E por que tentativa de homicídio? Foi ele que matou? Ele tentou matar só, não tentou? Não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dele. Concomitante. A tenta matar B com golpes de faca. Mas no exato momento dos golpes, B é atingido por um tiro na cabeça por C, que morre em razão dos tiros. Em razão dos tiros. A causa da morte tem relação com a conduta de A? Não, pô. Não. Por isso que é absolutamente independente. E superveniente? A tenta matar B com o veneno, mas antes que o veneno comece a fazer efeito, B é atingido com um tiro na cabeça por C, que morre em razão dos tiros. Ou o Lúcio cai na cabeça dele também. Morre em razão do acidente do Lúcio que caiu na cabeça dele. O lustre tem relação com a conduta da pessoa? Não tem. Toda vez que não tiver relação, é absolutamente independente. E se é absolutamente independente, rompe o nexo causal e a pessoa só responde pelos atos praticados. Beleza? Preciso que vocês entendam. Posso passar agora para relativamente independente? Agora, relativamente independente, o raciocínio é o contrário. É o contrário aqui. Aqui, a conduta do agente possui relação com o resultado obtido. Aqui, sim, A esfaqueia B, que era hemofílico, ou seja, uma condição pré-existente. Ele morre em razão dessa condição. Aqui a lógica se inverte. Aqui eu vou responder por homicídio, pô. Aqui eu vou responder por homicídio. Por quê? Se não fosse a minha conduta, a pessoa não ia morrer nunca, pô. Não ia morrer nunca. Mas não, eu dei uma facada na pessoa. Eu queria matar a pessoa. A questão vai falar isso. Fulano com dolo de matar, esfaqueia B, que morre em razão da hemofilia, que jorra muito sangue, o cara perde muito sangue e acaba morrendo por conta disso. Concomitante. B está sofrendo AVC. A, querendo ceifar de uma vez a vida de B, dá diversos socos na cabeça de B. A perícia constata que os golpes agravaram a situação e contribuíram para a morte. O cara está tendo um AVC lá. Eu quero contribuir, matar ele de uma vez. O que eu faço? Dou diversos socos na cabeça dele. Aproveito e mato de uma vez o cara. Ou seja,
Se não fosse a minha conduta, ele não teria acelerado a morte do cara, tá? Não, mas ele tá... Não, pô, AVC, a pessoa não necessariamente morre. Ela fica com sequelas, às vezes. Mas ali ele tá tendo AVC, você vai e acaba, aí vai e mata a pessoa. Com vários socos na cabeça. Oi? Isso aí. Ele morre, olha aqui, ó. A perícia constata que os golpes agravaram a situação e, por conta disso, contribuiu para a morte. Aqui, ó, diferente da absolutamente independente, a lógica se inverte. Ó. A conduta do agente possui relação com o resultado e, por isso, não há quebra do nexo causal e o agente responde pelo resultado. Beleza? Agora a gente vai entrar no problema mesmo, que é onde que o código trata. Tá? Onde o código trata. Olha aqui que o código fala. Não é. Olha o parágrafo 1º do código, do artigo 13. O artigo 13 fala da relação de causalidade. O parágrafo 1º vem e fala o seguinte. Ó, a superveniência de causa relativamente independente, tá vendo? Com causas relativamente independentes, supervenientes, vem depois, exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Ela, por si só, produz o resultado. Ela sozinha produz o resultado. Mesmo que a conduta, mesmo que a concausa se origine da conduta do cara. O exemplo da ambulância. Eu só tinha ambulância porque eu atirei na pessoa. Tá? É uma concausa superveniente, que vem depois, relativamente independente. Ou seja, tem relação com a conduta da pessoa. Tá? Os fatos anteriores, entretanto, imputa-se a quem os praticou. Tá? O cara vai responder por tentativa, os fatos anteriores. Mas olha aqui, então, relativamente independente. Existem as causas relativamente independentes que, por si só, produzem o resultado, e as causas supervenientes, relativamente independentes, que não por si só produzem resultados. Tá? Essa aqui, ó. Que por si só não produz o resultado. Como assim? Eu atiro numa pessoa, ela é levada para o hospital, fica lá 2 dias no hospital e pega uma bactéria e acaba agravando e ela acaba morrendo. Ou os médicos, na tentativa de salvar a pessoa, acaba tendo um erro médico ali. Olha aqui. Qual que é a lógica do Código Penal? Essa causa aí, essa concausa, ela encontra-se na mesma linha de desdobramento causal? Como assim? É um evento normal acontecer isso? É possível que uma pessoa no hospital pegue uma bactéria hospitalar? É mais que provável, pô. É mais que provável. É provável que no hospital, na tentativa de salvar a pessoa, o médico possa falhar? Ou a medicina possa falhar e não conseguir salvar a pessoa? É normal, pode acontecer isso. Isso que é estar na mesma linha de desdobramento causal. Ou seja, é algo que é previsível. É algo que é previsível. Se esse algo com causa for previsível, ela por si só não produz o resultado. Por que ela por si só não produz o resultado? Porque a conduta do cara que praticou o resultado também contribuiu significativamente para produzir esse resultado.
Se isso é algo previsível, se é algo previsível, o cara ele vai responder sim por homicídio. Pô. Ele vai responder sim. E quais eventos que a doutrina, a jurisprudência entende que são previsíveis? Infecção hospitalar, procedimento cirúrgico e até mesmo erro médico. Até mesmo erro médico, por conta da falibilidade humana, pode ser considerado eventos que podem ser previsíveis de acontecer. Tá? É isso que o código fala. Por si só, não produz o resultado. A atira em B, que é socorrido e levado ao hospital, mas morre em decorrência de infecção hospitalar. A, procedimento cirúrgico, atira em B, que é socorrido e levado ao hospital e necessita fazer uma cirurgia de emergência, mas morre durante a cirurgia. Erro médico. Doutrina majoritária, as questões estão nesse sentido aqui, tá? Nesse sentido, de que por si só não produz o resultado. A, atira em B, que é socorrido e levado ao hospital, necessitando realizar uma cirurgia de emergência, todavia houve erro médico e B vinha a falecer. Nessas situações, vocês estão me acompanhando, né? Nessas situações, o evento, por si só, não produziu o resultado. Não produziu o resultado. Ou seja, é um evento que é previsível de acontecer. Agora, existem situações em que esse evento ele não é previsível. Não é previsível. Não são situações muito rotineiras. Não é algo que se encontra, que o código chama, a doutrina fala, de desdobramento da linha, da mesma linha de desdobramento causal. Ou seja, é algo imprevisível. Tá? É algo que o código fala que por si só produz o resultado, que é o que dispõe o Código Penal. A causa efetiva é considerada um evento imprevisível, que sai da linha de desdobramento causal então existente. Aqui sim. E é a situação que trata o Código Penal. Aqui sim, a quebra do nexo causal. E o agente responde pelos atos até então praticados. Tá? O exemplo que a doutrina dá é o caso fortuito ou força maior. Imagina, o cara ele é baleado, vai para o hospital, no hospital cai um raio pô, em cima da antena do hospital, ocasiona um incêndio, explode o hospital todo ali. É algo que é o quê? Imprevisível. Pô. Imprevisível. Esse fato aqui, apesar do cara estar no hospital lá pela conduta do cara ser relativamente independente, é algo que, por si só, produz o resultado. Aqui sim, a quebra do nexo causal, o cara vai morrer, mas ele vai responder pelo quê? Por tentativa. Pelos atos até então praticados. Porque é um evento imprevisível. É um evento que o cara não tinha nem como prever. Imprevisível. Outro exemplo também é o que a doutrina chama do acidente de ambulância. A ambulância vai para socorrer o cara e bate. É algo que a doutrina trata como imprevisível também. Que por si só produz o resultado. Que não está na mesma linha de desdobramento causal. Ora, você concorda comigo que eu atirar numa pessoa e ela ser socorrida para o hospital, e lá no hospital ela morrer em decorrência da cirurgia, é algo que é normal, que é previsível de acontecer. Beleza? Não é previsível de acontecer? Se é previsível de acontecer, ele vai responder. Porque é algo que por si só não produziu o resultado. Agora, você concorda comigo? A mesma situação, eu atiro na pessoa, ela cai, é socorrida, levado para o hospital o hospital pega fogo. É algo imprevisível. É algo que, por si só, produz o resultado. Aqui sim. Aqui, a quebra do nexo causal não se considera causa, a pessoa vai responder pelos atos até então praticados, que é a tentativa de homicídio. Deu para pegar?
Beleza, então vamos lá. Lembra dos crimes omissivos que eu falei com vocês? A omissão pode ser própria, pode ser imprópria? Lembra? Então, em que situação que apesar de o código não tratar, deixar de prestar socorro, por exemplo, omissão própria, em que situação a pessoa ela vai responder como se tivesse praticado o crime? Ou seja, quando que essa omissão ela vai ser relevante para a pessoa ser punida a título de ação? No caso dos garantidores. Lá no artigo 13, parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente, devia e podia agir para evitar o resultado. Nas situações que ele tinha esse dever, que ele devia, e que ele podia agir, porque o código também ele não quer que o cara seja o super-homem, a Mulher Maravilha. Imagina, um policial vai enfrentar uma quadrilha, um policial sozinho, vai enfrentar uma quadrilha cheia de fuzil, 10, 20 homens. Ele podia agir nessa situação? Não. Não. Então, o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Aí a omissão ela é penalmente relevante. E o dever de agir incumbe a quem? A lei fala, a linha A quem tenha, por lei, a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Aqui, a lei fala que a pessoa ela tem que cuidar da pessoa, tem que cuidar, ela tem que proteger, ela tem que vigiar. Esse dever decorre da própria lei. Os pais, em relação aos filhos, o ECA fala lá que cabe aos pais esse dever. Então, por exemplo, isso tem caso a rodo lá na jurisprudência. A mãe que ignora, por exemplo, que a filha está sendo estuprada e se omite, ela pode responder por estupro. A diretora de uma escola, por exemplo, que sabe da ocorrência do estupro e nada faz, ela pode responder por estupro. O diretor do presídio, por exemplo, que sabe que o preso está sendo torturado e nada faz, ele pode responder por estupro, por tortura. O bombeiro, por exemplo, que nada faz, deixa a pessoa morrer afogada, ele pode responder por homicídio, porque decorre da lei esse dever, tá bom? A linha B fala que o dever de agir incumbe a quem, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Aqui, apesar de não ter lei, o cara assumiu esse compromisso. É o exemplo do segurança particular, do vigilante do banco. É o exemplo do salva-vidas. Eles assinam um contrato, eles assumiram a responsabilidade de impedir o resultado. Eles têm que agir. Se eles não agirem, eles vão responder pelo resultado, tá? A linha C. Com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Imagina você numa festa, todo mundo bebendo lá e tal, você, por brincadeira, tem geral tem que faz isso, né? Pega a pessoa e joga na piscina. A piscina é funda, o cara não sabe nadar. E ainda tá bêbado. Rapaz, você tem que pular na piscina na hora e salvar ele. Porque se você não salvar, se você se omitir, você vai responder por homicídio, pô. Homicídio. Por quê? Porque com seu comportamento anterior, você criou o risco da ocorrência do resultado. E você tem que impedir esse resultado. A sua omissão, ela é penalmente relevante. Beleza? Olha número 3 aí. Responde para mim.
Responder, pode falar o gabarito. Vou responder ela aqui, ó. Lucas, com 15 anos de idade, conheceu Lívia, com 13 anos de idade, na escola onde estudava. Com o tempo, ambos se apaixonaram e começaram a namorar. Após terem a primeira relação sexual, Lívia comunicou o fato aos seus pais, os quais, por gostarem de Lucas, convidaram-no a morar junto com Lívia, na casa da família. Lucas, ainda com 15 anos de idade, aceitou prontamente o convite e imediatamente passou a conviver com Lívia, que ainda tinha 13 anos de idade. Menor de 14 é estupro de vulnerável, não é? Como o cara tinha menos de 18, ele pratica um ato infracional. Beleza. Ó. A conviver com Lívia, que ainda tinha 13 anos de idade, como marido e mulher na casa dos pais dela, mantendo continuamente relação sexual consentida por Lívia e com a ciência dos pais desta. Considerando essa condição hipotética e o conceito tripartite de crime, assinale a opção correta. Apenas os pais de Lívia responderão por crime de estupro de vulnerável, na forma da omissão imprópria, por serem autores imediatos do delito. Olha aqui. O menino, ele não vai responder por estupro de vulnerável, não. Ele pode responder até por ato infracional. Estupro de vulnerável não, porque ele é menor de 18. Agora, os pais. Os pais da menina, eles não têm o dever de cuidado, vigilância e proteção em decorrência de lei? Já era. Eles estão omissos aqui. Eles respondem pelo estupro. Pelo estupro. Pô, mas o pai não estuprou, a mãe não estuprou, não interessa, é omissão. Omissão relevante. Responde. Responde. Beleza? Responde. Pelo resultado. Simples assim. Para finalizar o fato típico, a gente viu conduta, resultado, nexo de causalidade. Agora a gente vai ver a tipicidade. A tipicidade, ela vai se dividir em tipicidade formal, tipicidade material. O que é tipicidade formal? É o que a gente viu lá no crime também. É a adequação do fato à norma. Matei, adequo a norma matar alguém. Subtrair um bem móvel, me adequo à norma do artigo 155. Subtrair coisa alheia móvel. É isso. É a mera adequação do fato à previsão legal. Isso é tipicidade formal. Só que, para existir o fato típico, não basta a tipicidade formal. Deve existir a tipicidade material também. Material, que é o quê? O desvalor da conduta deve ser relevante. O dano causado deve possuir uma lesividade significativa. Aqui que a gente estuda o princípio da insignificância. É aqui que a gente estuda o princípio da insignificância. Lembra lá do cara que furta uma bala? Não tem potencialidade significativa, lesividade significativa. A conduta não é, o desvalor, a reprovação da conduta não é relevante. O dano não possui uma lesividade significativa. O furto de uma bala, por exemplo. Aqui se aplica o princípio da insignificância. E pelo fato de não existir tipicidade material, não tem fato típico. Se não tem fato típico, não tem crime. Beleza? Para a gente finalizar essa parte do fato típico, a gente tem também o tipo penal. Tá? Tipo penal aparece no edital também. Só o tipo penal. Faz parte da tipicidade. É o seguinte. Quando você olha lá no artigo 121, matar alguém. Quando você olha lá no artigo 155, subtrair coisa alheia móvel. A gente está tratando do tipo penal do preceito primário, que é o que está lá previsto na lei. Matar alguém, subtrair coisa alheia móvel, é o preceito primário. Vai descrever a
conduta da pessoa. O Código Penal ele adota uma lógica, um sistema, em que ele não coloca, por exemplo, assim, não se deve matar a pessoa, se matar a pena é tal. Não. Ele descreve a conduta da pessoa só. Se a pessoa praticar aquela conduta que está descrita lá no código, aí ele vai receber uma pena, que é o preceito secundário. Secundário, chamado de sancionador. Aqui sim combina uma pena ao fato previsto. Matar alguém, preceito primário. Preceito secundário, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Subtrair para si coisa alheia móvel, preceito primário. Pena, preceito secundário, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Beleza? Acabamos o fato típico. Acabamos o fato típico. A gente iria agora para a antijuridicidade e culpabilidade. Só que antes da gente estudar legítima defesa, estado de necessidade, a gente tem que ver alguns temas aqui. Alguns temas que se encaixam aqui também, tá? Que se encaixam aqui também, até mesmo para a gente poder entender esses institutos depois, tá? Aqui que a gente vai estudar, por exemplo, o que é consumação, o que é tentativa, o que é desistência voluntária, arrependimento eficaz. A gente vai ver isso aqui agora. Até dá tempo, né? Vamos ver até onde que dá para ir. O que é consumado? O que é crime consumado? Quando que se considera consumado o crime? O artigo 14 do Código Penal fala: diz-se o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Aqui, gente, que a gente tem o chamado iter criminis, que é o chamado o caminho do crime. Tá? O caminho do crime. Olha aqui. Os crimes, eles passam por 4 fases. Primeiro, você idealiza a prática do crime, tá? De forma interna. Depois, você se prepara para a prática desse crime. Sei lá, compra uma arma, pega uma faca. Depois, você parte para a execução desse crime. E depois ele se consuma. Ele consumou, aí sim. Aí a gente tem o crime consumado. É o chamado intercrimes. Olha aqui. O que é cogitação? Cogitação é a fase interna. Beleza? É a fase mental. Aqui você está com raiva da pessoa. Pô, quero matar aquela pessoa. Você falar isso internamente, você está praticando algum crime? Não, né? Não. É a sua intenção apenas. Por força do princípio da lesividade, essa fase ela não é punida. Beleza? A fase interna do intercrimes, ela não é punida. Além da cogitação, cogitou, você passa para a próxima fase, que é a preparação. Aqui eu já passo para uma fase externa, tá? Não é interna, é uma fase externa. Aqui o cara começa a trabalhar para que se possa iniciar a execução do delito. Ele busca meios, ele compra uma arma, pega uma faca, ele está se preparando para o delito. Aqui, via de regra, também não é crime. Não é crime. Salvo-se o seguinte: salvo-se a própria conduta em si já constitui um crime autônomo. Se eu compro uma arma de um traficante para matar uma pessoa, até eu iniciar a execução, eu não vou responder por homicídio, beleza? Mas eu vou responder por porte ilegal de arma, não vou? Então, nessa situação que eu já posso ser punido, mas não por homicídio, pelo crime que eu estou tentando praticar, mas pelo ato da própria arma, que é ilegal, que eu não poderia ter. Nessa situação eu posso ser punido pela arma, tá? Cogitei, preparei, vou executar. Aqui eu inicio a conduta. Eu começo a atirar na pessoa, beleza? Eu começo a atirar na pessoa. Estou iniciando a prática do crime. Matar alguém, já iniciei, tem um disparo. Aqui sim, aqui eu posso
realmente consumar ou não. Vai depender se a pessoa vai morrer ou não. Se a pessoa não morrer por uma circunstância que não depende de mim, ela foi socorrida, a polícia chegou e eu não consegui matar, tentativa. Se a pessoa morreu, consumou. Aí a gente vai para a próxima fase, consumação. Aqui sim, aqui eu atinjo o resultado do crime. Aqui que o código fala que o crime reuniu todos os elementos de sua definição legal, tá? Reuniu todos os elementos de sua definição legal. Eu cogitei, eu preparei, eu executei e realmente consumou o crime. Cuidado, execução, consumação com o exaurimento do crime. Lembra lá do crime que eu falei com vocês da extorsão mediante sequestro? Ou da concussão, por exemplo? Um servidor público, ele exige de um particular uma vantagem devida. Esse fato de exigir o dinheiro, por exemplo, ele já consuma o crime, pô. Não precisa ter resultado ali. Não precisa a pessoa entregar o dinheiro para o policial. Por quê? A consumação já aconteceu lá atrás. Tá, Misael? E se o particular realmente entregar o dinheiro e o servidor público deixar de praticar o ato? Exaurimento. Exaurimento. Que acontece depois da consumação. Ora, no crime de concussão, por exemplo, o mero fato do policial lá, do servidor, exigir vantagem devida, já consuma o crime. A entrega da vantagem devida é mero exaurimento do crime. O crime já se consumou. Deu para entender? O crime já se consumou lá atrás. Na extorsão mediante sequestro. Uma consequência do crime. O crime já consumou lá atrás, no momento da própria exigência da vantagem devida. Olha aqui. Ó. O exaurimento não faz parte do intercrimes. O intercrimes ele começa na cogitação, preparação, execução, consumação. Consumou já era. Está consumado o crime. Outros atos, em determinados crimes, podem ser só exaurimento. E aqui, cara, parece que não, mas tem uma relevância prática aqui. Por quê? Imagina que essa vantagem é entregue para o policial 3, 4 dias depois. E a vítima, o que ela faz? Ela vai com a polícia para entregar essa vantagem. A polícia fica olhando lá atrás. O crime já se consumou há 4 dias atrás. O cara não está em flagrante mais não, pô. Já era o flagrante. Ele não está em flagrante mais. A entrega do dinheiro é só exaurimento. O crime já se consumou há 4 dias. Ele não pode ser preso em flagrante ali. Deu para pegar aqui? Ele não pode, porque é exaurimento. A consumação já foi lá atrás. O flagrante seria até ilegal. Não faz parte do intercrimes. É uma fase específica de algumas infrações penais que, após a consumação, ainda não sofreram um completo esgotamento do potencial lesivo. Ou seja, o dinheiro na concussão ainda não foi entregue. Por exemplo, aí eu coloquei na apostila de vocês aí exemplos de crime, né? Em que aconteceria esse exaurimento. Eu iria entrar no crime tentado, mas eu vou deixar para a próxima semana. Senão não vai dar para terminar isso aqui não. Vai ficar meio cortado. Eu vou deixar o crime tentado para a próxima semana. Beleza? Interromper a gravação. Boa noite, gente.